Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui na disciplina, né? Equações diferenciais. Então, só recapitulando aqui rapidamente as equações que nós já abordamos. Nós estudamos as equações mais simples, né? Do tipo y' igual a f de x, e vimos como resolver, e algumas aplicações do movimento retilíneo. E também vimos as equações de primeira ordem e de variáveis separáveis, né? Vimos como obter as suas soluções, as soluções constantes e as soluções não constantes. E vimos aplicações desse tipo de equação diferencial em problemas que envolvem a lei de crescimento e decaimento natural, e na física também, entre outras aplicações, né? E agora, dando continuidade, a gente precisa ampliar o conjunto de equações diferenciais que nós conseguimos resolver. Então, na aula de hoje, nós vamos ampliar esse conjunto das equações diferenciais lineares e de primeira ordem, tá certo? Então, a gente vai estendendo aos pouquinhos, né? Então, hoje nós iremos falar sobre equações diferenciais de primeira ordem e lineares. Vamos caracterizar essa equação diferencial e ver como nós podemos resolver, encontrar a solução, né, desse tipo de equação diferencial. E vamos ver uma aplicação, né? Algumas aplicações. A primeira delas numa lei, a lei de resfriamento de Newton, né? E isso. E eu acho que para a aula de hoje vai ser basicamente isso, tá bom? Então vou começar aqui a projetar para a gente iniciar a nossa discussão propriamente. Lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Qualquer momento, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, como eu mencionei, né? Hoje vamos falar sobre equações diferenciais lineares, né? De primeira ordem. Equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, vou iniciar primeiramente caracterizando esse tipo de equação. Então, as equações que nós iremos estudar são da seguinte forma, ó. Então, vai envolver a derivada, né, de y, derivada de primeira ordem, mais uma função de x multiplicando y, tudo isso igual uma função de x.
que aqui estou chamando de Q de x, tá certo? Então, esses são os tipos de equações lineares de primeira ordem que nós iremos estudar, né? Elas são caracterizadas dessa forma, por essa equação aqui, 1, beleza? E as condições, né, que a gente vai estar trabalhando é que P e Q são funções contínuas e a solução, né, y igual a f de x, é diferenciável. Beleza? Então, vamos ver uns exemplos aqui, alguns exemplos de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, ó, trouxe dois exemplos aqui, ó. O primeiro deles é uma equação desse tipo, derivada de y mais x vezes y igual x à terceira. Então, essa equação é um exemplo de equação diferencial linear de primeira ordem, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quem está fazendo o papel da função p de x? Então, se a gente olhar aqui na equação 1, é tudo que estiver multiplicando o y, né? Ou a função que estiver multiplicando o y. Então, nesse caso, quem que é a função que está multiplicando o y? Seria x, p de x igual a x. E a função, quem está fazendo o papel de q de x, é justamente aqui x ao cubo. Né? Então, a gente consegue visualizar agora, né, explicitamente, que é uma equação diferencial de primeira ordem. Um outro exemplo aqui, ó, que eu trouxe aqui para vocês, é a seguinte equação, ó. dy dx mais seno de x, tudo isso vezes y, igual e elevado a x. Essa equação também é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, vamos identificar aqui, ó. Quem está fazendo o papel de p de x nesse caso? Então, é toda a função que está multiplicando o y, né? Ó. Então, nesse caso, quem está multiplicando o y é o seno de x. Então, nesse caso, p de x é seno de x. E quem está fazendo o papel de q de x? A exponencial, né? É elevado a x. Tudo bem? Por exemplo, não são equações diferenciais lineares de primeira ordem. Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, dy dx mais, vamos supor que cosseno de x, y ao quadrado igual a x ao cubo. Não é uma equação diferencial linear de primeira ordem. O que falha? É uma equação diferencial, é de primeira ordem, mas não é linear. Porque o y está elevado ao quadrado, tá certo? Aí, para isso, teria que ver uma outra técnica, né? Bom, então só destacar aqui, né, que não é linear, por exemplo. Não é linear. Falha que não é linear. Beleza?
Bom, então vamos lá. Agora que a gente caracterizou as equações lineares de primeira ordem, e vimos alguns exemplos de equações que são e equações que não são, vamos em busca das soluções, né, desse tipo de equação. Então vamos lá. Ó. Vou colocar aqui uma observação. Como nos casos anteriores, né, a solução geral ou solução completa vai depender de uma constante. E aí vamos ver como a gente pode obter a solução geral. Então, só destacar essa afirmação, que ela vai ser importante ali no desenvolvimento para encontrar a solução geral, tá? Então, a afirmação que eu disse, né, que você já conhece, é que a solução geral depende de uma constante. Sempre depende de uma constante arbitrária, né? Assim, uma constante C. Tá? Uma constante C. Beleza? Solução geral depende de uma constante C. Bom, para a gente chegar na solução geral, eu vou separar em dois casos. A gente vai analisar dois casos. Então, vamos começar com o caso em que a função q de x, que aparece aqui, ó, a função q de x, ela é nula, tá? Vamos começar com esse caso aqui, ó, q de x igual a zero. Tá? Eu poderia ter colocado assim, ó. Tá? Primeiro caso, q de x igual a zero. Certo? Nesse caso, a nossa equação 1, ela vai se resumir, vai ficar da seguinte forma, né? Ó, dy dx mais p de x vezes y igual a zero, certo? Fica dessa forma. Bom, essa equação é uma equação familiar para vocês? Derivada de y mais p de x igual a y. Então, se vocês observarem, essa equação é uma equação de variáveis separáveis, né? A gente já estudou, certo? Então, deixa eu colocar assim. Então, a equação fica dy dx igual menos p de x vezes y, certo? Então, essa equação aqui, nesse caso em particular, é uma equação de variáveis separáveis, né? Ó. Bora colocar aqui, ó. Equação de variáveis separáveis. Bom, nesse caso aqui, g de x igual a menos p de x e h de y igual a y. Certo? Bom, se trata de uma equação de variáveis separáveis, a gente consegue resolver utilizando o método, né? Na verdade, a gente já sabe
a solução geral desse tipo de equação, mas eu vou resolver aqui, porque a forma como a gente vai chegar na solução geral vai ser um pouco diferente, tá? Um pouco diferente. Então, vamos resolver novamente. Vamos só colocar essa observação, né? Nesse caso, a equação 1, a equação se reduz a uma equação de variáveis separáveis. Vamos resolver, ó. Como que a gente resolve uma equação de variáveis separáveis? O h de y está multiplicando, passa dividindo, e o dx está dividindo, passa multiplicando, não é isso? Então vai ficar assim, ó. dy dividido por y igual menos p de x vezes dx. Certo? Então vamos lá, ó. Qual que é o próximo passo? Integrar dos dois lados, não é isso? Então vai ficar integral de dy sobre y igual integral de menos p de x dx, certo? Bom, do lado esquerdo, qual que é a integral de dy sobre y? Ln do módulo de y, né? Então, do lado esquerdo vai ficar Ln do módulo de y. Do lado direito, a gente não consegue resolver. Né? Vou deixar daquele jeito ali, daquela forma mesmo, sem resolver. Tá certo? Lembra que eu comentei com vocês que sempre sai uma constante dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito, e no final a gente considera só a constante de um lado. Porque lá no final da conta é só passar a constante para o outro lado e renomear ela. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou tirar a constante do lado esquerdo. Né? Porque eu quero manter ali a expressão do lado direito daquela forma. Então, eu vou colocar assim, mais uma constante C1, certo? Fica assim, né? Como essa constante... eu poderia renomear essa constante, né, também. Vou chamar ela assim, ao invés de mais, vou chamar de menos. Menos C1. Posso fazer isso sem problema. Tá certo? Só renomear a constante. Por exemplo, sai uma constante mais C e chama C1 de menos C, por exemplo. Tá certo? C1, eu posso renomeá-la mais uma vez. Como a função Ln é uma função sobrejetora, eu consigo renomear C1, chamar C1 de um Ln de módulo de C2. Certo? Concorda? Vou fazer aqui no cantinho. O Ln é uma função sobrejetora, rapidinho. Ó. Chamar isso aqui, chamei de C2? Chamar de C2. Vamos supor que C1 está aqui, ó.
Vamos supor, né? C1 está aqui. Então, sempre vai existir um C2 tal que Ln. No caso aqui, pessoal, o C2 é tudo positivo, tá? O Ln, o domínio do Ln é positivo. Então, tanto faz eu chamar o módulo de Ln de C2 igual a C1, certo? A princípio, vocês concordam com isso, né? O Ln é sobre ejetor, para qualquer constante C1, eu consigo encontrar esse C2, tal que Ln de C2 é C1. Só que o domínio do Ln é o conjunto dos números positivos. Então, chamar de Ln de C2 ou módulo de C2 é a mesma coisa. Mesma coisa, tal. Beleza? Então, vou continuar aqui, ó. Esse menos aqui eu posso tirar, fora do sinal de integração. E agora, eu posso aplicar, fiz tudo isso aqui para aplicar a propriedade do Ln, o Ln da diferença. O Ln da diferença, quem lembra? Ó, perdão. Tanto faz, né? O Ln da diferença ou o Ln do quociente, né? A mesma coisa, né? O Ln do quociente é o Ln de A menos o Ln de B. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, Ln do módulo de Y sobre o módulo de C2. Certo? O módulo. Como que a gente vai recapitulando várias propriedadezinhas, né? Ó. O quociente do módulo é o módulo dos quocientes, né? Ó. O quociente dos módulos é o módulo do quociente. Então, para escrever assim, ó, Ln do módulo de y sobre C2. E do lado direito eu mantenho. É assim? E agora, ó, meu objetivo é encontrar a solução, né? Y. Então, o Ln está ali, ó, eu posso aplicar a exponencial dos dois lados, não posso? Vai ficar como? Ó, aplicando a exponencial, vai ficar do lado esquerdo, vai cancelar, né, a exponencial com Ln. E do lado direito vai ficar exponencial daquela expressão. Ou seja, exponencial de menos a integral de p de x dx. Certo? Módulo de y sobre 2 igual a exponencial, C somente C. Y sobre C2 é mais ou menos a exponencial de E elevado à integral de p de x dx. Certo? O C2 está dividindo, passa multiplicando. Ó. Mais ou menos C2 é elevado a menos a integral de p de x dx. Certo? Ou ainda, mais ou menos, em ambos os casos, né, se for mais ou se for menos, o y vai ser uma constante vezes e elevado a menos a integral de p de x dx. Né? A gente já usou esse argumento em aulas anteriores, né? Vou colocar aqui, ó, em ambos os casos. Mais ou menos, né? Y vai ser da forma constante e elevado a menos a integral de p de x dx. Fica assim, né?
Ou ainda, multiplicando ambos os lados por e elevado à integral de p de x dx, multiplica aí, ó, de ambos os lados. Como que vai ficar? Vai ficar, ó, y vezes e elevado à integral de menos p de x dx igual é elevado a menos a integral de p de x dx vezes e elevado à integral de p de x dx. Opa, tem uma coisa estranha. Aqui não tem esse menos, né? Tem esse menos aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. P de x dx. Certo? Multipliquei de ambos os lados. Aqui, ó, mesma base, somos expoentes. Vai ficar elevado a zero. Menos a integral de p de x mais a integral de p de x, zerou, né? Então vai ficar c vezes e elevado a zero. E elevado a zero é 1, fica só c, ó. Ou seja, a solução multiplicada por essa integral aqui, ó, ou por essa expressão, é elevado à integral de p de x dx, é igual a constante. Chamamos aqui de 2. Beleza? É assim, né? Ó, então a solução geral da equação linear de primeira ordem, né, com q de x igual a zero, esse aqui é o caso homogêneo, né? Caso homogêneo. Então, a solução geral dessa equação está aqui, né? Ó, dada pela equação 2, satisfaz essa equação 2. No caso particular. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. De 2, o que a gente tem? Se eu derivar dos dois lados, o que vai acontecer? Se eu derivar em relação a x, o que vai acontecer? Ó? Então, vamos derivar aqui, ó. Aqui, certo? Derivada da constante, né? Que é zero. Ó, aqui não tem um produto, porque y é uma função de x e é elevado à integral de p de x é função de x. A gente tem um produto ali, ó. Vocês se lembram da regra do produto? Derivada do produto? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Fica assim, ó. Vamos aplicar a regra do produto aqui, ó, nessa expressão do lado esquerdo. Vai ficar como? Na verdade não precisa não. Não, não precisa agora não. Precisa não. Só concluir que isso aqui é zero. Né? Derivada da expressão do lado esquerdo é igual a derivada da constante, que é zero, que é igual a q de x. Certo? Porque nesse caso particular, q de x igual a zero. Antes de colocar q de x, vamos colocar assim, ó. 0 vezes e elevado à integral de p de x dx, certo? Só que, nesse é o caso particular, né, q de x igual a zero, então posso trocar zero por q de x, é elevado à integral de p de x
dx. Ou seja, né, resumindo aqui, ó, a equação que eu quero é essa. Ó. Ou seja, y é elevado à integral de p de x dx. Se eu derivar isso aqui, vai dar exatamente q de x é elevado à integral de p de x dx. Depois você vai entender por que a gente precisa dessa equação, tá? A gente vai usar ela. Mas isso aqui de equação 3. Então, no caso particular, q de x igual a zero, ela satisfaz a solução, né, y, a solução y, satisfaz essa igualdade 3 aí, ó. Tá bom? Então, vamos guardar essa informação, daqui a pouco eu volto nela. Bom, mas o que a gente quer é resolver o problema com q de x diferente de zero, também conhecido como caso não homogêneo, né? Vamos lá, ó. Vamos voltar para o nosso problema completo. Ó. Caso não homogêneo. Então, a equação completa é y' mais p de x e y igual a q de x, tá? Agora, supondo q de x diferente de zero. Q de x diferente de zero. Então, observe o seguinte, ó. Agora sim a gente vai usar a regra da cadeia. Vamos derivar essa expressão y vezes é elevado à integral de p de x dx. Vamos calcular essa derivada aqui, ó. O que eu quero mostrar é que tanto no caso em que o q de x é nulo, quanto no caso em que o q de x não é nulo, a equação 3 fica satisfeita. Eu mostrei que a equação 3 é satisfeita para o caso q de x nulo. Agora eu vou mostrar que ela também fica satisfeita para o caso em que q de x não é nulo. E, portanto, ela fica satisfeita sempre. Certo? Então, vamos lá. Vou mostrar que ela é satisfeita para o caso q de x não nulo. Agora sim eu preciso aplicar a regra da cadeia. Ó. Então, a regra da cadeia não. Derivada do produto. Derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Então, vamos aplicar essa regra aqui. Ó. Vai ficar como? Ó. Derivada do primeiro fator é y, tá? Então, vai ficar derivada do primeiro, y', vezes o segundo fator, que é elevado à integral de p de x dx. Mais da fórmula, o primeiro, que é y, vezes a derivada do segundo, derivada de e elevado a p de x dx. Certo? Entenderam, né? A regra do produto. Agora, vamos aplicar, agora sim, a regra da cadeia, ó, para esse fator aqui, ó. Vou aplicar a regra da cadeia. Certo? Como que fica a regra da cadeia para a função exponencial, né? Ó? Vamos lá. Se U for uma função de x, a regra da cadeia diz que a derivada de e elevado a U é e elevado a U vezes U', né? Então, vamos lá, como que vai ficar? Então, ó, a primeira parcela y' é elevado à integral de p de x dx, mais y vezes. Vamos calcular aqui, ó, derivada de é elevado à integral de p de x. Então, pela regra da cadeia, é ela mesma
é elevado à integral de p de x dx vezes a derivada do expoente, né? Integral de p de x dx. Entenderam? Então, continuando, ó. Y', deixa eu fazer na linha de baixo aqui. Então, y' é elevado à integral de p de x dx mais y é elevado à integral de p de x dx vezes qual que é quanto que dá essa derivada aqui, ó? Qual que é a derivada da integral de p de x? E essa daqui, ó. Quanto que vai dar essa derivada? A gente sabe que uma é inversa da outra, né? A operação de integral é inversa da operação de derivada. Então, uma desfaz o que a outra faz. Então, aqui vai ficar o próprio p de x. Deixa eu mudar a cor, peraí. O próprio integrando aqui, que no caso é p de x. Certo? Tem duas parcelas aqui, ó. Em cada uma das parcelas, o e elevado à integral de p de x é fator comum. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Então, vamos colocar o e elevado à integral de p de x dx em evidência. Se eu tiro o e da primeira parcela, o que sobra? Y'. Mas, se eu tiro o e da segunda parcela, o que sobra? É yp de x, né? Ou, a ordem dos fatores não altera o produto, p de x vezes y. Só que, o que é y' mais p de xy? O que dá? Então, é elevado à integral de p de x dx vezes y' mais p de xy. Vamos voltar lá para a nossa equação. Ó. Y' mais p de xy é exatamente q de x. Eu posso ir lá embaixo e trocar tudo isso por q de x. Ou seja, o que a gente mostrou? Que a derivada de y vezes e elevado à integral de p de x dx, ó, só recapitulando aqui, ó, certo? A gente mostrou que essa derivada, resolvemos aqui, deu e elevado a p de x vezes q de x. Certo? Então, essa derivada é, deixa eu mudar a cor aqui, é elevado à integral de p de x dx vezes q de x. Certo? Então, vou chamar isso daqui de equação 4, né? Então, ó, tanto para o caso q de x igual a zero, tá aqui, ó, equação 3, quanto para o caso q de x diferente de zero, ó, equação 4. Essas equações que são a mesma, né, elas ficam satisfeitas. A derivada da solução vezes e elevado a p de x é igual a e elevado a p de x vezes q de x, para ambos os casos. Então, em ambos os casos, Q igual a zero ou Q diferente de zero, né? Caso homogêneo, caso não homogêneo, essa equação fica satisfeita, né? Y é elevado à integral de p de x dx linha é igual é elevado à integral de p de x dx vezes
Q de x. Bom, chama isso aqui de equação 5. Vai ser, adiantando aqui para vocês, né, vai ser essa equação que a gente vai utilizar para encontrar a solução, tá certo? Então, por isso, todo esse rodeio aqui, todo esse detalhamento, para chegar nessa equação. Essa equação é a equação principal para você poder resolver a equação diferencial, tá bom? Então, a gente vai usar essa equação, por isso que eu dei atenção maior para ela. A gente vai usar essa equação para resolver a equação diferencial. Só que agora, concluindo aqui o raciocínio, a gente vai chegar na equação da solução geral, tá certo? E aí, vocês vão observar que a solução geral, embora a gente tenha essa equação que forneça a solução geral, ela não é nada simples, não é nada intuitivo. Tá certo? Então vamos lá. Vamos chegar aqui na solução em geral. Então, para encontrar a solução geral, vamos integrar dos dois lados, porque o que eu quero é y. Então vamos integrar dos dois lados. O que a gente vai ter? Ó? Integral da função do lado esquerdo, em relação a x, é igual à integral da função do lado direito. Certo? Bom, a expressão do lado esquerdo. A integral da derivada. Então, vai dar a própria função, certo? Vai ficar y é elevado à integral de p de x dx igual à expressão do lado direito ali, que não dá para simplificar. Então, vou manter ela. A constante do lado esquerdo, já passei lá para o lado direito. Mais a constante c. E agora, para encontrar a solução geral, a gente vai multiplicar de ambos os lados por e elevado a menos a integral de p de x dx. Vamos lá, o que vai acontecer? Então, do lado esquerdo vai ficar só o y, né? Porque você vai ter e elevado à integral, menos e elevado a menos a integral, mesma base, mantém a base, somos expoente, e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então, do lado esquerdo vai ficar só y, certo? E do lado direito vai ficar multiplicado por e elevado menos a integral, né? E aí eu posso fazer a distributiva, posso fazer o chuveirinho, e eu vou ter menos e elevado a menos a integral de p de x dx vezes a integral de e elevado à integral de p de x dx vezes q de x dx mais a constante vezes e elevado a menos a integral de p de x dx. Olha aí, deu um trambolhão a solução geral. Ó. Aqui, ó. Cadê o... Deixa eu ver aqui. Então, temos aí a solução geral. Então, vocês podem perceber aí que ela não é nada
intuitiva, né? Também não é muito simples para a gente poder memorizar. Igual foi o caso da solução geral da equação diferencial de variáveis separáveis, né? Então, só para fazer o comparativo, né? Olha a solução geral de uma equação de variáveis separáveis, né? Não é o y0 é elevado a kt? Bem mais simples de você memorizar a solução geral. Olha agora a solução geral de uma equação diferencial linear de primeira ordem. Não é fácil memorizar. Tem muitas coisas parecidas ali que você pode se confundir. Tá certo? Então, mas tá aí, né? Tá aí a solução geral. Então, só enunciar aqui o teorema que a gente acabamos de provar, né? Bora lá. Então, a solução completa, solução geral, né? Da equação 1 é dada pela equação. Isso aqui, equação 6 aqui, né? Equação 6 acima. Bom, então não vou escrever aqui, né? Mas já contextualizei, né, para vocês. Essa solução é ruim de memorizar. Então vamos. Existe uma outra forma da gente resolver a equação diferencial linear de primeira ordem sem precisar recorrer a essa equação, memorizar ela ou recorrer a ela. De que forma, né? Então, é claro, a forma vai depender daquela equação anterior que eu destaquei para vocês, né? Ó. Essa equação 5 aqui, ó. A gente vai partir dela. Então, ó, se a gente olhar, eu mostrei para vocês que em ambos os casos, tanto no caso homogêneo quanto não homogêneo, essa equação 5 fica satisfeita, né? E ela é mais simples de memorizar. Ou seja, a integral da solução que eu estou procurando vezes aquele e elevado à integral de p de x é igual a e elevado à integral de p de x vezes q de x. Então, o que aparece de diferente é esse e elevado à integral de p de x dx. Ele aparece dos dois lados. Então, ele desempenha um papel fundamental na resolução desse tipo de equação. E aí, tem um nome para ele, né? Ele recebe um nome. Então, vamos lá. Ó. Então, essa expressão aqui, ó, é elevado à integral de p de x dx, ela é chamada de fator de integração. E será usada aqui para resolver a equação. Porque assim... Vamos lá, ó, qual que vai ser o passo aqui para a gente chegar na solução completa? No primeiro passo, a gente vai calcular o fator de integração.
É o primeiro passo. Calcule o fator de integração. É elevado à integral de p de x dx. Segundo passo, a gente multiplica a equação diferencial de ambos os lados pelo fator de integração. Então, y' mais p de x y igual a q de x, vamos multiplicar essa equação pelo fator de integração. Então, o que acontece se a gente multiplicar essa equação dos dois lados pelo fator de integração? Vou colocar aqui, né? Mas a gente já fez lá em cima, ó. A gente multiplica, certo? Vamos só recapitular aqui a passagem que a gente fez isso, ó. Aqui, ó. Multiplicando de ambos os lados pelo fator de integração, né? Eu vou fazer a conta retrocedendo aqui, a conta retrocedendo, tá vendo? Ó? Então, essa linha aqui, ó, aparece a equação, a expressão da equação do lado esquerdo, multiplicada pelo fator de integração. Vamos fazer aqui de trás para frente, ó. Fazendo de trás para frente, o que que a gente vai ter? A derivada da solução vezes o fator de integração. Certo? Então, multiplicando de ambos os lados pelo fator de integração, do lado esquerdo a gente vai ter a solução multiplicada pelo fator, a derivada, né? Da solução multiplicada pelo fator de integração, né? E do lado direito a gente vai ter o fator de integração, né, multiplicado por q de x. Certo? E aí fica fácil agora encontrar a solução. É só encontrar a solução. Né? O próximo passo, né, o terceiro passo, seria encontrar a solução. Terceiro passo, obter, né? Obter a solução. Beleza? Então, se eu cheguei até essa equação aqui, ó, eu consigo obter a solução por integração. Integra dos dois lados e obtém a solução. Certo? Bom, então vamos ver aqui na prática como que vai funcionar. Vou pegar um exemplo aqui, ó, para a gente praticar. Ó. Vamos encontrar a solução geral da seguinte equação diferencial de primeira ordem aqui. Ó. Encontrar a solução geral dessa equação. Então, nesse caso, quem está fazendo o papel de P de x? Lembrando que P de x é a função que está multiplicando o y, né? Ó, a função que está multiplicando o y. Então, nesse caso, P de x é menos 2x. Menos 2x. Bom,
A gente vai resolver pelo fator de integração. Então, a gente precisa calcular ele. Vamos calcular ele. Então, é E elevado à integral de P de x dx. Vai ficar E elevado à integral de menos 2x dx. Vai ficar E elevado a menos 2 integral de x dx. E elevado a menos 2 integral de x. X ao quadrado sobre 2. Simplificando 2 com 2, fica E elevado a menos x ao quadrado. Então, o fator de integração aqui, para esse caso, é E elevado a menos x quadrado. Certo? Tranquilo, pessoal? Agora, ó, aqui que a gente faz, calculamos o fator de integração, a gente multiplica a equação dos dois lados pelo fator de integração. Então, vamos lá. Multiplicando pelo fator de integração, o que a gente vai ter? Vamos lá, ó. Então, vai ficar E elevado a menos x ao quadrado vezes y' menos 2xy igual E elevado a menos x ao quadrado vezes 3x. Certo? A gente já viu, a gente sabe que a expressão do lado esquerdo nada mais é do que a derivada da solução vezes o fator de integração. Certo? A gente já sabe que é. Mas na dúvida, você pode tirar a prova dos 9. Dos 9, que é deriva, para ver se dá a expressão de cima. Então, ó, se eu derivar esse produto aqui, ó, aplicando a regra do produto, vai ficar a derivada do primeiro, que é y', vezes o segundo, que é o fator de integração, que bateu, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que tem que aplicar a regra da cadeia, que vai ficar e elevado a menos x ao quadrado, vezes a derivada de menos x ao quadrado, que é menos 2x. Tá vendo? Então, bateu. Tá certinho. Você não precisa escrever essa equação aqui, se você não quiser. Não precisa. Você pode ir direto para essa equação aqui. Tá certo? Mas a vantagem de escrever a equação de cima é que, na hora que você escrever a equação que vai te permitir solucionar, obter a solução, você consegue verificar se você não errou nada, entendeu? Mas você pode vir direto para essa equação aí que está assinalada. Beleza, pessoal? Agora, ó, vamos integrar de ambos os lados. Então, integrando de ambos os lados, do lado esquerdo, a integral da derivada vai dar o próprio integrando, que nesse caso é y vezes o fator de integração, né? Igual a integral ali do lado. Espera aí que eu só escrevi aqui muito em cima aqui esse 3x. Ó. Ele não está no expoente, não. Ele está aqui, ó. Certo? Então, continuando, do lado direito vai ficar a integral de e elevado a menos x ao quadrado vezes 3x dx. Beleza, pessoal? Agora é só resolver aquela integral ali do lado direito. Tá? Que técnica a gente precisa aplicar para resolver essa integral aqui do lado direito? Pensem aí um pouquinho, pessoal. Então, retomando aqui, pessoal, a gente precisa, para resolver a integral do lado direito, a gente precisa aplicar uma mudança de variável. Certo? Bora lá, ó, chamar u de menos
x ao quadrado. Então, a derivada de u em relação a x vai dar quanto? Menos 2x. Então, isolo dx. Então, du sobre menos 2x é igual a dx. Então, vai ficar como? Ó? Vamos substituir tudo lá. Então, vai ficar y é elevado a menos x ao quadrado igual a integral de e elevado a u vezes 3x dx eu vou trocar por du sobre menos 2x. Então vai ficar x aqui, ó, simplifica aqui, certo? Vai ficar esse menos 3 sobre 2, ou 3 sobre menos 2, posso tirar, não posso? É uma constante. Então vai ficar menos 3 sobre 2, integral de e elevado a u, du. Certo? Então vai ficar menos 3 sobre 2, integral de e elevado a u du, e elevado a u. Menos 3 sobre 2, preciso voltar para x, né? Quem que é u? Menos x ao quadrado. Então ficou, ó, y é elevado a menos x ao quadrado igual menos 3 sobre 2 é elevado a menos x ao quadrado. O objetivo é isolar o y. Para isolar o y, só multiplicar de ambos os lados por e elevado a x ao quadrado. Então, do lado direito vai ficar o y. Opa, faltou uma constante aqui, né? Uma constante aqui, né? Certo? Não tem problema deixar para colocar ela lá só no final, tá? O importante é que tenha ela ali. Então vai. Então ficou e elevado a x ao quadrado, multiplicando menos 3 sobre 2, é elevado a menos x ao quadrado mais a constante. Portanto, a solução geral ficou menos 3 sobre 2, e elevado a x ao quadrado vezes e elevado a menos x ao quadrado dá 1, mais a constante vezes e elevado a x ao quadrado. Então, essa é a solução geral. Beleza, pessoal? Então, essa é a solução geral da nossa equação diferencial linear de primeira ordem, desse primeiro exemplo. Beleza? Aqui eu fiz mais passo a passo, né? Detalhado. Mas na hora de você resolver, você pode ir mais direto. Beleza? Bora fazer mais um. Vou fazer mais um aqui. Vamos lá. X, derivada de y em relação a x, menos 2y igual a x ao quadrado. A condição aqui é que x é diferente de zero. Certo? Vamos resolver pelo fator de integração. Então, antes de você calcular o fator de integração, lembre-se que para você determinar determinar o fator de integração, você precisa saber quem que é a função p de x. Tá certo? E para você saber quem que é a função p de x, a equação ela precisa estar escrita dessa forma. Certo? Você só vai saber corretamente quem que é p de x e, portanto, quem que é o fator de integração
se a equação diferencial estiver na forma correta, tá bom? Então, percebam que essa equação aqui, ela não está naquele formato. Então, a gente precisa manipular para deixá-la primeiro naquela forma padrão. Então, bora lá. Ó. Vou escrevendo. Então, para deixá-la naquele formato, tem aquele x multiplicando a derivada, preciso eliminá-lo dali. Então, vou dividir tudo por x. Vou dividir tudo por x. Tá certo? Ou multiplicar por 1 sobre x. Vamos lá. Ó. Multiplicando por 1 sobre x, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter? Ó, dy dx menos 2 sobre x vezes y igual a x. Certo? Bora fazer assim, vamos fazer detalhado aqui. Fazer aqui, às vezes eu posso ir rápido demais, né? Certo? Multipliquei tudo por 1 sobre x. Então vai ficar isso aqui, multiplicado por 1 sobre x, menos 2y multiplicado por 1 sobre x, e x ao quadrado multiplicado por 1 sobre x. Agora, ó, simplifica aqui, dy sobre dx, menos. Só destacando aqui, ó, quem que é a função p de x, menos 2 sobre x, vezes y, e x ao quadrado dividido por x dá x, né? Então agora está no formato. Bonitinho. Então aqui eu já sei quem que é a minha função p de x. Quem está fazendo o papel de p de x? Então p de x é a função 1 sobre x. Agora vamos calcular o fator de integração. Então vai ser e elevado à integral de 1 sobre x dx. Qual que é a integral de e elevado... Não, qual que é a integral de 1 sobre x dx? A gente já viu que é ln do módulo de x, certo? A exponencial é a função inversa da ln. Opa, tem uma coisa estranha. Menos 2, está faltando menos 2. Aqui, ó, tá faltando menos p de x, errei aqui, pessoal. P de x é menos 2 sobre x. Vocês não me corrigiram? Vocês não falaram nada? Certo? Então, P de x é menos 2 sobre x. Então, vamos corrigir aqui agora. Então, ficou menos 2 sobre x dx. Vamos corrigir aqui. O menos 2 sai. Então, vai ficar menos 2 integral de 1 sobre x dx. Então, vai ficar e elevado a menos 2 vezes ln do módulo de x. Agora sim, certo? Bom, recapitulando aqui uma propriedade do ln. Quanto que é ln de a elevado a r? É r ln de a. Certo? Vamos lá, ó, esse menos 2 está multiplicando o ln, ele vai passar como um expoente. Então, isso aqui é e elevado a ln de módulo de x elevado a menos 2. Certo? Agora sim, ó, a exponencial é a inversa do ln. Vai ficar só o argumento do ln, módulo de x elevado a menos 2. Certo? Então, esse é o fator de integração. Beleza, pessoal?
Bom, calculei o fator de integração, multiplico a equação de ambos os lados pelo fator de integração. Só que eu vou multiplicar a equação reescrita, bonitinho. Vou ter que multiplicar essa equação aqui, ó. Certo? Não a original, porque é essa que está no formato padrão. Vou colocar assim, ó. Multiplicando a equação pelo fator de integração, o que a gente vai ter? Novamente, né? Eu vou fazer mais uma vez aqui esse passo. Vai ficar módulo de x elevado a menos 2, menos 2, multiplicando y' menos 2 sobre x, y igual. Esse fator de integração dá para melhorar ele antes de multiplicar. Dá para simplificar ainda mais, pessoal, esse fator de integração. Espera aí. Ó, quanto que dá a elevado a menos r? É 1 sobre a elevado a r, certo? Então, aqui a gente pode reescrever, ó. Então, vai ficar 1 sobre módulo de x ao quadrado. E quanto que é módulo de x ao quadrado? Módulo de a ao quadrado, isso aqui é a ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, 1 sobre x ao quadrado. Certo? Então, esse aqui é o fator de integração. Excluir. Vou fazer de novo. Beleza? Então, agora sim, bora multiplicar a nossa equação pelo fator de integração. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado vezes y' menos 2 sobre x vezes y igual 1 sobre x ao quadrado vezes x, certo? Aqui a gente sabe que é a solução geral, a derivada da solução, vezes o fator de integração, que é 1 sobre x ao quadrado, igual x sobre x ao quadrado, 1 sobre x. Você pode tirar a prova dos 9, derivando aqui, ó, derivado do primeiro vezes segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Cai o menos 2, fica x elevado a menos 2, menos 1, que é menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x. Então, bateu, tá tudo certinho. Agora, integrando de ambos os lados, o que a gente vai ter? Integral da derivada é o próprio integrando. E do lado direito vai ficar a integral de 1 sobre x, que a gente já sabe que é ln do módulo de x. Esse x, 1 sobre o x ao quadrado está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar y, x ao quadrado, faltou uma constante aqui, né? X ao quadrado, que multiplica ln do módulo de x, mais a constante, que nada mais é do que x ao quadrado, ln do módulo de x, mais a constante, vezes x ao quadrado. Certo? Então, essa é a solução geral. Beleza, pessoal?